Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Lição maravilhosa, né? Estaremos trilhando um pouco desta lição. É que o assunto é vasto, amados. O assunto é maravilhoso. Eu queria que você ficasse com a sua revista aberta e, se possível, com a sua Bíblia também, no livro de Jó, capítulo 1 e 2. São os textos, né, que nós temos aqui para leitura. E eu queria ver se a gente passa um vídeo aí. Está pronto lá, Marcos? Dá para passar ou não? É um videozinho rapidinho de 1 minuto do pastor, comentarista da lição, o pastor José Gonçalves. Ele comentou essa lição, escreveu o livro, e deixou uma mensagem aí de ânimo, de fortalecimento, para os irmãos virem à escola bíblica dominical. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, pastor José Gonçalves, Assembleia de Deus de Água Branca, Piauí, Brasil. Eu quero saudar os irmãos aí de Somerville, na paz do Senhor Jesus, especialmente o pastor Carlos Marçal, pastor Telso, pastor Cido, os grandes amigos que nós temos aí. Eu fico feliz por estar gravando este vídeo, fazendo um convite especial aos irmãos aí de Somerville para a escola dominical deste trimestre, que nós vamos estudar o livro de Jó. Esse aqui, a lição bíblica, com o livro de apoio, que está aqui. Deus me deu o privilégio de escrever essa revista e o livro de apoio. E, meus irmãos, esse trimestre vai ser fantástico, porque o livro de Jó é um livro fenomenal, espetacular. E ele trabalha com 3 grandes perguntas, que são: por que o justo sofre? Existe bondade desinteressada? Podemos compreender Deus? Eu acredito que você, frequentando a escola dominical, participando da escola dominical este trimestre, você vai estar habilitado a responder estas perguntas. O livro de Jó realmente é um livro maravilhoso, é um livro desafiador, e eu creio que os irmãos vão crescer na graça e no conhecimento de Jesus neste trimestre, ao estudar a lição bíblica sobre o livro de Jó. Tá bom, pessoal? Eu estou aqui grato a Deus por participar com vocês, estar com vocês aí neste trimestre, e quem sabe brevemente estaremos aí para, de viva voz, nos alegrarmos no Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos. E é isso aí, irmãos. Então, o pastor José Gonçalves já esteve aqui conosco, né? Um homem de Deus. E aprove a Deus, ele comentar esta maravilhosa lição, que está inserida no livro de Jó. Eu acho que muitos já leram algumas partes do livro de Jó, porque tem umas partes ali que é um pouco difícil de ler, muita poesia, muita prosa, muito verso, porque é um livro poético, mas é sensacional, se nós começarmos a ler. Então, nós temos aqui a leitura de número 3. Para quem está chegando agora, nós temos a leitura de número 3. O tema da lição é Jó e a realidade de Satanás. Satanás é um ser real, é um ser espiritual, assim como os anjos, mas é um ser real. E a Bíblia diz que, ele próprio diz, que está a rodear a terra e a passear pela terra. Então, nós temos que ter muito cuidado no que fazer e no que dizer, porque Satanás está ao nosso derredor. Ele está aí doido para tragar aquele que puder. Onde ele achar uma brecha, ele está aí para fazer misérias. Mesmo Deus permitindo ele fazer aquilo que ele fez com a vida de Jó, ele não desistiu. Lá em Lucas diz que ele tentou Jesus, Jesus venceu ele na tentação, mas ele se retirou por um pouco de tempo. A Bíblia diz que ele não se retira totalmente. Enquanto ele tiver tempo, que o tempo dele está pouco, ele sabe, porque ele já está condenado. Então, mas enquanto ele tiver tempo, ele vai estar tentando atrapalhar a obra do Senhor. E nós fazemos parte desta obra maravilhosa. Nós fazemos parte como povo de Deus, igreja do Senhor. Então, nós temos aqui objetivos, objetivo geral é destacar que Satanás é um ser autoexistente. Ele não é um ser autoexistente, ele não existe por si próprio, porque ele foi criado por Deus, ele era um anjo, foi um anjo criado por Deus, e no seu coração se achou iniquidade.
Objetivos específicos é explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, né? Porque tem outros livros que fazem essa parte, mas o livro de Jó não procura explicar, né, a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Nós já vimos na lição passada, né, quem era Jó. Nós vimos quem era Jó. Agora nós vamos ver quem é essa personalidade, essa criatura, né, que só faz atrapalhar a vida do crente e a vida de toda a humanidade, né? Segundo é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Sublinhar o acaso do diabo, a derrota, o declínio, né, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. O intento dele maior nessa atuação que ele fez, nessa investida contra Jó, era que Jó blasfemasse de Deus, que Jó, na verdade, perdesse a salvação, blasfemando de Deus. Mas nós vamos um pouco mais aqui, o ponto central é, o diabo é um ser espiritual, mas não é um ser autoexistente, ele não existe por si. O único que existe por si é Deus, né, que é eterno, ele não foi criado. Mas Satanás ele foi criado, o resto, todas as criaturas foram criadas. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas nós somos criados por Deus. Assim, Satanás, como todos os anjos bons foram criados por Deus, né, e os anjos que desceram, que caíram junto com Satanás, também foram criados por Deus. Então, são criaturas, são limitadas, assim como nós. Satanás tem poder? Tem, porque ele foi criado um anjo. A Bíblia diz que um anjo sozinho matou 187 mil homens. É um anjo sozinho, então tem poder, né? Ele foi criado com um certo poder, mas com limitações, né? Então, o ponto central está aí. A introdução, eu queria fazer uma introdução também minha, né, a respeito das áreas que Satanás atacou em Jó. Áreas vitais que ele procura atacar a nossa vida. A primeira área que eu coloquei é a área financeira. Ele destruiu a área financeira de Jó. Jó, a Bíblia diz, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, mais rico do mundo. Porque naquela época só existia o Oriente, o Ocidente ainda não existia. Jó era o homem mais rico, mais poderoso, o homem mais quisto, mais bem visto na terra naquele tempo, no Oriente. Então ele atacou primeiro a parte financeira de Jó e destruiu, e deixou Jó sem nada, quebrado, sem nada. O segundo, ele atacou os filhos de Jó. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele matou todos, ele destruiu, ele usou 2 povos para atacar os gados de Jó, né, e destruir tudo. O terceiro foi o casamento de Jó. Jó, naquela situação, perdeu tudo e a mulher já não inconformada disse, olha, Jó, esquece esse Deus, homem, e morre. Então, a quarta área vital foram os amigos. A Jó tinha muitos amigos, Jó era muito bem visto naquela terra. Eles vinham para ter com Jó, eles vinham para pedir auxílio de Jó em todas as áreas da vida. Jó era um conselheiro naquela terra. Então, os inimigos foram atacados também, uma área vital. E depois, por último, a saúde. Jó foi debilitado. Jó estava na cinza e no pó, doente. Mas Deus deu vitória para o servo de Deus. Porque Deus disse, tem visto aí o meu servo Jó? Ele deixa bem claro que Jó era servo dele, reto, se desviava do mal, sincero. O homem tinha todos os requisitos, e isso não é eu que estou dizendo, é a palavra, é Deus quem disse, quem deu testemunho de Jó. Então, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade, irmão. Se tem alguém aqui hoje que não crê que Satanás existe, a partir de hoje é melhor você crer que ele existe. É melhor você crer que ele existe, ele é real, ele é um ser real. Ele é um ser pessoal, ele tem vontade de personalidade, ele tem personalidade, ele fala, ele se exprime, ele tem conhecimento, porque ele anda ao redor da terra, adquirindo conhecimento, ele vive desde antes da eternidade. Então, a realidade de Satanás, a partir do contexto do livro de Jó, é o livro que nós estamos estudando, então, nós vamos ver a realidade de Satanás a partir do livro de Jó.
Então, a introdução a todo sofrimento de Jó foi motivado por uma ação maligna. Tem alguns que dizem que o culpado do que Jó passou é Deus. Não, irmãos. Isso foi uma ação maligna de Satanás. Satanás até instigou, pelo texto bíblico que a gente lê, Satanás até instigou a Deus a fazer. Deus, olha só o que ele diz. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Eu estou lendo aqui a leitura bíblica em classe. Você está com a revista aberta e você pode acompanhar. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há como ele na terra. Aí Satanás, então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde? Porventura não o cercasse de bens? Mas o versículo 11, mas estende a tua mão. Satanás, ele instigou Deus a estender a própria mão sobre Jó. Aí seria uma ação direta de Deus na vida de Jó. Aí Deus diz: olha, Satanás, tu é astuto, tu é sagaz, mas tudo que Jó tem está nas tuas mãos. Então a ação direta, todo sofrimento foi motivo por uma ação direta, maligna, direta de Satanás. Não foi de Deus. Deus permitiu que isso acontecerá na vida de Jó. O livro mostra como o diabo pode inferir na vida humana. E isso é sério, isso é fato. Isso eu acho que todos nós que estamos aqui já tivemos ataques diretos de Satanás. Ataques indiretos também de Satanás, usando pessoas para desfazer tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque toda ação de Deus tem uma reação contra de Satanás. Porque Satanás, ele é um inimigo. O próprio nome já está dizendo. Satanás é um inimigo de Deus, um inimigo da igreja. Então, toda ação que ele faz é em prol de frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. Então, o livro mostra como o diabo pode inferir na vida humana, e ele pode. Ele pode. Só que nos filhos de Deus, ele só toca se Deus quiser, se Deus permitir, porque ele é limitado, ele só vai até onde Deus disser que ele vá. Então, olha só, uma das coisas mais perigosas é uma ideia de que determinado extremo, tem pessoas que não acreditam que o diabo existe. Tem muitas pessoas, até mesmo na igreja, que não, isso é ilusão, o diabo não existe, o que existe é pessoas ruins, pessoas más, mas não, o diabo existe, e ele está por aí, ele está por aí. Irmãos, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que nós estamos numa escola, não temos muito tempo, mas estamos numa escola. Olha só, negar a existência é um extremo que não devemos atingir. Negar a existência de Satanás. Agora, o outro extremo é valorizar demais o que ele faz. É falar demais do que ele faz, irmão Edson. Estar por aí dizendo: Satanás, cuidado, ele tem poder. Não, ele tem, nós sabemos que ele tem poder. Nós sabemos, a Bíblia diz que ele tem poder, mas ele é limitado. E ele não toca nos filhos de Deus se Deus assim não o permitir. Então, olha só, negar a existência não é uma boa coisa. É um extremo que não devemos atingir. E supervalorizar a ação maligna, supervalorizar aquilo que ele faz, também é um extremo que não devemos. Nós devemos saber a existência dele, como o apóstolo Paulo diz, e ficar firme contra as astutas ciladas de Satanás. Devemos ficar firmes em oração, em constante oração, para não... E outra coisa, lá em Efésios 6:10, o apóstolo Paulo nos mostrando quais as armas que devemos usar para combater as investidas de Satanás. Então, nós temos, como se diz por aí, a faca e o queijo na mão, irmão Ricardo. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós só somos derrotados por Satanás se nós não vigiarmos, vacilarmos. Porque nós temos tudo na mão, irmão João, para derrotar. E esse homem Jó era igual eu e você, só um pouquinho mais rico, a conta bancária era um pouquinho maior, os gados, os bois eram mais do que os gados do irmão João, do irmão Ricardo, pouquinha coisa, mas era um homem igual eu e você, sujeito a doenças, tanto é que ele pegou essa enfermidade, Satanás colocou essa enfermidade nele. Então, vamos mais, cuidado, não supervalorize as obras de Satanás, mas não fique desatento concernente à existência dele, porque ele existe.
Então, olha só, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. Né? Tem até uns textos, né, que falam da origem de Satanás, até anotei aqui, Ezequiel 28, 13, se você quiser depois lá dar uma olhada, e Isaías 14 também. E aí Jesus, em Lucas 12, 18, fala de uma queda. Jesus falando ali com seus discípulos, eles tinham voltado, né? Jesus enviou os discípulos, eles voltaram e estavam, né, excited, eles estavam felizes porque, né, eles tinham expulsado o demônio em nome do Senhor Jesus, eles tinham, né, feito maravilhas em nome de Jesus, estavam excited, estavam felizes e contentes, né, porque tinham feito todas aquelas proezas. E aí Jesus disse, olha, cuidado. Né, cuidado, por quê? Porque eu vi Satanás cair do céu. Jesus estava lá, Jesus viu Satanás cair do céu como um raio e bater na terra. Né, e o que Jesus quis dizer com aquilo ali? Cuidado, né, porque Satanás, que era um anjo de luz, né, um querubim ungido, que andava sobre as pedras, né, era um anjo especial, criatura de Deus especial, caiu da terra, foi expulso do céu, caiu na terra. Imagine nós, criaturas frágeis, se não vigiarmos, né, estamos propensos a quedas. Né, mas ainda bem que nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, né, nós temos os pastores que pregam a palavra, que ensinam a palavra. Uma coisa é nós ouvirmos a palavra e aprendermos e guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. Então, olha só, um ser espiritual. A Bíblia diz que ele diz para Deus, olha, eu estava por aí, né, sem fazer nada, olha, um ser desocupado. Né, eu estava por aí, voando, andando pela terra, observando os homens, observando o que nós estamos fazendo para nos acusar. Porque um dos nomes dele, o diabo, significa o acusador, aquele que está constantemente acusando. Agora, uma coisa interessante, só dar uma pausa aqui, um parênteses, uma coisa interessante é que a Bíblia diz que houve essa reunião, né, numa zona celestial. Né, o texto não diz onde estavam os filhos de Deus. Né, era uma reunião, né, talvez cotidiana, talvez acontecesse de mês em mês, ou de tempos em tempos, ou de dias em dias, não sabemos, o texto não diz. Mas o que Satanás estava fazendo numa reunião com os filhos de Deus? O que Satanás estava fazendo dentro da igreja, digamos assim? O que Satanás encherido estava fazendo lá dentro, numa área, né, onde Deus recebia os seus filhos para que eles dessem, né, o testemunho, ou o que estava acontecendo. Mas ele estava lá, cuidado, ele estava lá. Né. Agora, outra coisa interessante que eu vi nesse texto, é que se Satanás não dissesse nada, ficava por aquilo. Mas Deus sabia do intento do coração, porque Deus é onisciente. Deus sabia o que Satanás estava realmente fazendo ali. Ele estava ali para receber uma oportunidade de Deus para acusar alguém. E aí Deus diz, agora tu vai te ver comigo, Satanás. E Deus inicia a conversação com ele. De onde vens? Aí começa a conversa, porque se Deus diz, fica caladinho aí no teu cantinho, tu já está numa reunião que tu não era para estar, né? Fica aí caladinho, porque Deus é todo poderoso. E o diabo não tem força contra Deus, jamais, jamais vencerá. Jamais, ele já está derrotado. Satanás já está derrotado. Aleluia. Satanás já está derrotado, irmãos. Ele já está condenado, a condenação dele já saiu. Ele já está condenado ao fogo eterno, mas nós ainda não. Nós não estamos condenados. Aleluia. Então vigiemos, porque Satanás entrou numa reunião daquela onde tinha anjos e onde Deus estava ministrando. Imagine nas igrejas do Senhor. Satanás, ele muda sua estratégia de tempos em tempos, temos que tomar cuidado. Um ser espiritual, o diabo é um ser espiritual. Encontra-se na mesma categoria dos anjos, porque ele foi criado um anjo, ele foi criado um querubim, ungido, com asas, bonito, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, um querubim. Querubim tem asas, né? Serafim, querubim tem asas. Então, olha só, encontra-se na categoria dos anjos, representando no texto pela expressão os filhos de Deus. Estavam lá os filhos de Deus, e Satanás estava lá também. Pertence à dimensão sobrenatural, então nós temos que redobrar o cuidado.
Ele é um ser espiritual, nós não conseguimos ver ele a olho nu. Mas se estivermos centrados em Deus, se estivermos do lado, né, e com o Espírito Santo, tudo que Satanás faz, Deus nos mostrará. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele pertence à dimensão. Isso explica, por exemplo, a capacidade de rápida locomoção. Ele é espírito, então, ele não é onisciente, onipresente, ele não está em todos os lugares, mas ele é muito rápido, e a legião que vem com ele é muitos anjos, são muitos. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos caiu com ele. Então, são muitos demônios que andam por aí, potestades. O apóstolo Paulo diz que nós batalhamos contra esses demônios, contra as potestades que vivem no ar. E nós temos que estar armados até os dentes, irmãos. Nós não podemos sair na batalha contra Satanás ou contra os seus demônios com as mãos limpas. Não, nós temos o capacete da verdade. Nós temos a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que estar armados constantemente. A Bíblia diz que ele não dorme. Satanás não dorme, ele fica 24 horas bolando um plano para nos destruir. E o apóstolo Paulo diz, olha, não subestime os ardis de Satanás, porque ele é terrível. Mas nós estamos com um que é mais forte do que ele, aleluia. Você está com um que é mais forte do que ele, aleluia, glória a Deus. Então vamos mais um pouco, estamos bem? Estamos tranquilos até aqui? Glória a Deus. Eu espero que essa aula de hoje seja excelente para a sua vida, não só muito boa, mas excelente para a sua vida espiritual. Para você tomar mais cuidado, para você ficar mais atento, mais alerta, porque Satanás ele está ao nosso derredor. E se nós abrimos uma brecha, quando Satanás disse, olha, por que Jó não te adora de balde? Realmente, o Senhor é todo poderoso e Ele é o dono de todas as coisas. E se Ele quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar. Ele nos abençoa todos os dias. Satanás não estava errado, não. Porque o Senhor tem cuidado dos seus, e nada tem nos faltado. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas, no final, cooperam juntamente para quê? Juntamente, todas as coisas, quer dizer, coisas ruins, coisas boas, coisas terríveis que acontecem na nossa vida, o Senhor pega aquela e junta com as coisas boas, e lá na frente, Ele usa como bênção para a nossa vida. Como aprendizado para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Um ser criado, ele foi criado, ele não tem todo o poder, ele não tem os atributos de Deus. Por quê? Porque ele é uma criatura. Só o que faltou para Satanás era se colocar no lugar dele. Quando ele viu que Jó não tropeçou em nada, ele devia dizer, vou parar por aí. Mas ele é persistente em tentar nos destruir, em tentar destruir os filhos de Deus. Aí ele disse, eu vou continuar. Mesmo sabendo que podia ser derrotado, ele disse, eu vou continuar. O que Satanás fez ali, irmão Jonathan, foi subestimar o Filho de Deus, que era Jó. Ele nos subestima por nós ser criaturas um pouco menor do que ele. Um pouco mais frágil. Porque Deus nos compara a vaso de barro, a ovelha. Nós somos frágeis, sim, somos frágeis. Sabe por quê que nós somos frágeis? Para sermos dependentes de Deus. Só que ele não crê nisso, ele acha que a nossa fraqueza é o que vai nos destruir, é o que vai nos abalar. Então ele pensou que Jó, por ser uma criatura frágil, um ser humano frágil, iria blasfemar de Deus. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, já vimos isso. O autor ele deixa isso bem claro, que ele foi criado, que ele é uma criatura, que ele não é o Criador. Nem sempre o diabo foi diabo, também já vimos isso, Ele era um anjo de luz, está lá no texto de Ezequiel, quem era o diabo, o que ele fazia, onde ele andava, era lindo. Ele foi um anjo bom como os demais. Satanás tem as suas, até que se achou iniquidade no seu coração. Se você lê o texto bíblico, irmã Sueli, você vai ver o quão terrível foi Satanás. Ele queria subir
acima do trono de Deus, onde ninguém vai, onde ninguém sobe, só Deus. Ele queria acima do trono de Deus, ser maior que Deus. Uma criatura foi criado por Deus. Subir além, arrogância, ambição do homem, né? Estou falando aqui do homem, mas né, no caso aqui foi Satanás. Ele ambicionou subir e sentar no trono mais alto de Deus. Irmãos, nunca ambicione uma coisa assim. Nunca, nem querer ser maior do que o teu irmão. Porque nós somos servos e conservos um dos outros. Ninguém é maior do que ninguém. Eu posso até saber um pouco mais do que alguém. Ou você pode saber um pouco mais do que alguém. Mas não ambicionar ser melhor do que alguém. Aleluia. E ele colocou no coração dele de ser igual a Deus. Já imaginou uma criatura querendo ser igual ao Criador, aquele que te criou? Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Você pode ir até ali. Né? Pode tocar em todos os bens de Jó, mas na vida dele não toca. Pode tocar na saúde de Jó, mas na vida dele não toca. E pronto, e acabou. Pode tocar em mim, mas na minha vida não toca, porque a minha vida é do Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Pode tocar em mim, todos os meus bens, pode tocar nos meus filhos, mas na minha vida, se Deus disser para não tocar, não toca. E acabou, ele é limitado. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Muitas coisas, ele já fez e nós sabemos que ele fez. Muitas coisas, terríveis coisas. Um ser dotado de personalidade. Aí nós vimos que ele é um ser, um ser que tem personalidade. Olha só, por quê? Porque ele fala, ele tem a capacidade, na tentação de Jesus, lá em Lucas 4, né, nós vamos ver que ele tem a capacidade de persuasão, de querer persuadir. Isso é personal, isso é pessoal da pessoa, de uma pessoa. Então ele tem personalidade. Por quê? Porque ele tem vontade de ludibriar, de enganar, né, de acusar. Essa é a vontade dele. Né? Então, ele é um ser que tem personalidade. No livro de Jó, vemos Satanás assumindo atributos de um ser pessoal. Ele é um ser pessoal, igual a eu e você. Nós somos um ser pessoal. Eu tenho personalidade própria. Ele tem a dele, para o mal. Eu tenho a minha, para o bem. Porque a minha personalidade, quem forjou foi Jesus Cristo, e a sua também. A nossa personalidade, quem forjou e está trabalhando na nossa personalidade é Jesus. E todos os dias você aprende algo com Jesus. Agora, Satanás, por si próprio, todos os dias ele intenta o mal. Essa é a personalidade dele, maligna. Então, Satanás demonstra possuir conhecimento. Realmente, ele foi para Jesus e falou da Bíblia. Mas ali a Bíblia diz, né, que se você falar ao Pai, o Pai vai mandar os anjos e vai te pegar lá embaixo. Aí Jesus fala do conhecimento que Jesus tinha muito mais do que Satanás. Mas ele conhece a palavra. Nós temos que ficar atentos, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Agora, Satanás é ardio. Ele usa os seus ardis para enganar, às vezes até através da palavra, deturbando a palavra, modificando o que o texto realmente está dizendo. Ele sabe que se passa na terra, ele conhecia a vida de Jó. Por conhecer a vida de Jó, no primeiro momento ele devia dizer, não, mas Jó, eu conheço a vida dele, é um homem reto, eu sei que é um homem que se desvia do mal, eu sei que é um homem que nunca caiu nos meus ardis. Mas mesmo assim ele buscou tentar a vida de Jó, para que Jó blasfemasse. Meu Deus. Então, olha só, Satanás demonstra possuir perspicácia. Ele é uma pessoa vil. Ele é uma personalidade, uma criatura vil. Então, ele tem perspicácia. O meu amigo Aguinaldo Betti fala que ele, desde o princípio, ele enganou, no meio ele engana, e ele vai voltar depois no milênio para quê? Para enganar. Então, ele é um enganador. Ele vai voltar depois para enganar. Paulo disse que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, e realmente, nós não devemos ignorar, nós devemos nos preparar para as ciladas de Satanás todos os dias. Por isso que eu faço muito menção da oração, da manhã. A oração, o seu devocional de manhã, que você faz antes de sair de casa. Um devocional com oração,
né, com cânticos, buscando a presença de Deus na parte da manhã. Na madrugada é ótimo, à noite é bom, mas quando sair de casa, não se esqueça de orar a Deus e pedir para Deus te proteger das ciladas do inimigo, porque Ele está ao nosso derredor. A Bíblia diz que Ele está ao nosso derredor. Vamos mais um pouco, que o tempo está passando, olha só. Um ser dotado de personalidade, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Ele usou de conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então, terminamos o primeiro tópico. O diabo é um ser espiritual, criado e dotado de personalidade. O diabo é um ser espiritual, criado por Deus, limitado, então, e dotado de personalidade. Ele vai fazer jus dessas coisas que ele tem. Ele vai fazer jus para atacar-nos. E às vezes, se possível for, a Bíblia diz que ele enganaria até os escolhidos. Se possível. Então, irmãos, uma coisa é certa: se nós estivermos pautados na palavra, se nós estivermos comendo esta palavra, se nós estivermos diariamente nos dedicando ao estudo da palavra de Deus, vai ser muito difícil Satanás nos enganar. Mas nós temos que estar atentos, vigilantes, lendo a palavra, estudando a palavra, comendo a palavra, dia após dia. Não deixe de ler a palavra um só dia, porque todos os dias ela se renova, toda manhã. E ela vai te ensinar toda manhã a combater Satanás e os seus ardis. Então, não esqueça disso nessa noite. Ele está ao nosso derredor, mas nós estamos preparados. Nós estamos firmes. No finalzinho do texto de Efésios, o apóstolo Paulo diz, e depois de tudo, porque, olha, mesmo com a armadura, se não estiver firme, pode cair. Mesmo com toda a armadura de Deus, o apóstolo Paulo diz, depois disso tudo, fica firme e não arreda. Aleluia. A nossa batalha espiritual, a nossa batalha contra as potestades do ar. O livro de Jó e as obras de Satanás. Ele está proposto a disseminar dor e sofrimento na terra. Em todos os tempos, desde o primórdio, desde que ele enganou Adão e Eva, desde que ele caiu do céu, o propósito dele é disseminar dor e sofrimento. Por quê? Porque ele já está condenado. Para ele não faz mais diferença matar 5 milhões, 10 milhões, não faz diferença. O que ele quer é arrastar a maior quantidade de pessoas, de seres humanos possíveis. E tem milhares de pessoas, aleluia, indo, aleluia, com Satanás para o inferno. Tem milhares de pessoas que não conhecem a palavra. Por quê? Porque a igreja não está pregando. A igreja está negligenciando a pregação da palavra. Aleluia. E aí tem milhares de pessoas que não estão enxergando. Quando Jesus veio na terra, e depois ele diz, e quando voltar o Filho do Homem haverá fé na terra. Quando ele veio, foram poucas as pessoas que acreditaram nele. Foram poucas as pessoas que acreditaram. E assim vai caminhando a humanidade, sem perceber que Satanás está por trás de tudo isso. Às vezes tem pessoas que dizem, mas isso que aconteceu não foi Satanás. Realmente, tem coisas que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Mas o intento de Satanás é disseminar dor e sofrimento. Onde há dor e sofrimento, pode ter certeza que ali tem as mãos do inimigo de Deus. Onde há dor e sofrimento, de uma maneira ou de outra, diretamente ou talvez indiretamente, usando pessoas como usou Hitler para matar milhões de pessoas, 6 milhões de judeus morreu naquela época, usando pessoas como Mussolini para atacar os Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, para matar milhões de pessoas. Tem a mão de Satanás nisso tudo. O homem, ele é enganado, engodado por Satanás, achando que vai tirar proveito de alguma coisa, mas não. O que ele quer é disseminar dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Então, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nos enganamos. Os amigos de Jó, nós vamos ver nas lições subsequentes que os amigos de Jó têm uma ideia errada,
tem uma ideia errada do sofrimento de Jó. Nós sabemos porque nós temos um livro, nós sabemos porque nós conhecemos a história de Jó, mas eles não. Então, no decorrer das lições, nós vamos começar a entender qual a natureza da teologia dos amigos de Jó. Então, nós vamos mais um pouco aqui. A dor e sofrimento no livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, irmãos. Tem alguém que sofreu mais do que Jó? E por que você está reclamando de alguma coisa, então? Tem alguém que sofreu mais do que Jó aqui nessa casa hoje? Nós sofremos, mas não se compara ao sofrimento que Jó sofreu. Tem alguém que sofreu mais que Jesus Cristo aqui na sua vida? É impossível. Sofreram muito. E às vezes nós reclamamos de uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, reclamamos muito, e às vezes perdemos a bênção, irmão Ricardo, perdemos a bênção por causa de pouca coisa. Então vamos aprender com a vida desse homem aqui, que era um homem de carne e osso igual eu e você. Jesus Cristo era um homem de carne e osso igual eu e você, e vamos aprender com esses homens, né, que de vez em quando nós temos que sofrer um pouco. Nós sofremos, porque essa carne aqui, ela é falível, ela é falível. Ninguém está isento de sofrer um pouco. Ninguém está isento. Né? Mas esse homem sofreu muito, sem precedentes. Isso quer dizer que nunca aconteceu sofrimento igual ao sofrimento de Jó. Por quê? Era rico, perdeu tudo, perdeu os filhos, quase perdeu a esposa, né? O casamento já estava indo para o beleléu, como se diz por aí. O casamento estava indo embora, perdeu tudo e estava a ponto de perder a vida. Né? O diabo atingiu as posses de Jó, o seu patrimônio, né? A tragédia foi tanta, né? Se abateu tanta tragédia. E olha só, isso foi uma coisa atrás da outra. Já imaginou a situação da mulher de Jó? Né? Perdeu tudo, os gados foram embora, veio 2 povos aí, os sabeus e os caldeus, e levaram tudo, levaram o teu gado, roubaram tudo, destruíram as tuas casas, destruíram o teu... E agora chega o outro dizendo, olha, os teus filhos que estavam lá morreram todos. Aí a mulher apavorada, de certo, pensou, mas como? Como que isso está acontecendo comigo? E às vezes as pessoas pensam assim, até mesmo os crentes, estudantes de escola dominical pensam, isso nem existiu, isso é uma fábula. Tem alguém aqui que acredita que isso é uma fábula? Que isso é irreal, essa história de Jó? Tem pessoas que acreditam. Então o diabo o afligiu como uma doença que fez padecer dor e isolar-se de todos. Jó fedia, Jó tinha bolhas, que ele pegou o caco de telha lá, era um caco, né, de telha, e furava as bexigas e passava cinza, né, para ver se aliviava a dor. Isso é terrível, irmão. Cânceres que surgiam na pele, é incrível. O irmão Giovanni depois explica aí que doença que Jó teve, qual tipo de doença que ele teve. Então ele tem mais um nome aí, o acusador. Diabo significa o acusador, aquele que está constantemente nos... Está vendo o irmão João? Está vendo? Não falei para ti que ele fraquejava? Está vendo o irmão Pedro? Não falei para ti que ele fraquejava? Está vendo o irmão André? Não falei para ti que ele fraquejava? Ele está aí ao redor para ver o que nós estamos fazendo, então vamos tomar bastante cuidado para não ter um acusador tipo esse aí para nos acusar perante Deus. Então o diabo também acusa, foi ele que... Olha onde ele começa a acusar Jó, aqui no texto sagrado aqui da leitura bíblica em classe. Aqui no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó debalde a Deus? Porventura não o cercasse tu? E começou a acusar, a dizer que Jó só adorava a Deus porque tinha tudo, porque ganhava tudo, né? Porque tinha bens, porque tinha posses, tinha uma vida boa. E você pensa que ele não está te acusando aí por você ser um empresário bem-sucedido? Ter uma conta bancária volumosa? Com certeza ele já está dizendo, olha aí, está te acusando, porque ele é o acusador, ele é o diabo, o acusador. É aquele que está constantemente nos acusando. Olha só, ele também é o tentador. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, Deus prova. Mas a ninguém tenta, nem a ele mesmo tenta. Mas Satanás é o tentador. Ele é o tentador. Olha só, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. O diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades. Esse nômades aí,
Não sei se ficou bem, né, porque nós vimos que os caldeus, eles eram um povo fixo, eles viviam, né, até então Abraão veio do povo caldeu, eu não sei se eles eram nômades. Nômades é um povo que fica aqui e acolá, né? Desarma a barraca aqui, arma lá, arma lá. Então, os sabeus, eu não tenho muito conhecimento sobre esse povo, até então eu estudei um pouco, e eles são aquele povo da rainha de Sabá, os sabeus, antigos povos lá, e os caldeus, eles não tinham motivo nenhum para atacar a fazenda de Jó, para atacar os bens de Jó, eles não tinham motivo nenhum. Eles foram instigados por Satanás. Então, o diabo impulsionou esses povos, até então nômades, e dizimaram os bens de Jó. Né, atacaram com violência os bens de Jó. Irmãos, e nos dias de hoje não é diferente. Né? Quando alguém vê você subindo na vida, quando alguém vê você se dando bem, como se diz por aí, né, alguém já pode pensar, está fazendo falcatrua, está vendendo aqui, vendendo ali. Né, e você está subindo na vida. Está trabalhando mais, está se dispondo mais, está empreendendo. Você é uma pessoa bem-sucedida. E cuidado, hein? Isso não é pecado, não. Ser bem-sucedido é bom, é de Deus. Né? É de Deus isso aí, ser bem-sucedido. Vai atrás dos teus projetos, dos teus planos. Ora a Deus. Né? Mas só que vai ter muita gente olhando para você. Vai ter muita gente, né, tentando imaginar onde é que você arrumou isso, onde é que você arrumou aquilo. Então, olha só, síntese do tópico 2, no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. Olha que obras terríveis que essa criatura faz, dor, sofrimento, né? Enquanto que a igreja do Senhor é separada por Deus para fazer obras boas, ajudar as pessoas, enviar missionários para pregar a palavra, né? Levar uma cesta básica a quem está precisando, estender a mão aos necessitados. Essa é a obra da igreja. Né? A parte social nós temos que fazer. Né? Olha só, é muito bom nós ficarmos aqui nas quatro paredes, aqui no bem bom, no quentinho, né? Mas tem pessoas lá fora sofrendo. Tem pessoas lá fora precisando da sua ajuda. Eu recebi uma notícia hoje de uma ex-professora minha lá do Brasil, falando de uma família que chegou lá no bairro. E a família está super necessitada. A mulher tem 4 filhos e tem uma filha que já tem 2 filhos. Veio do norte do Brasil e não tem 1 centavo, não tem nada. Ela veio pedindo carona, fugindo da pobreza que se encontrava lá no norte e foi para o sul. Né? E achou que lá ia estar tudo bem. Né? E não está. E agora a professora me pediu ajuda. E qual é o meu papel como igreja do Senhor? Qual é o seu papel como igreja do Senhor? Porque as obras de Satanás são essas: dor, sofrimento, acusação e tentação. Mas a obra da igreja é linda. A obra da igreja é maravilhosa. A obra da igreja é levar a palavra de Deus a todos aqueles que estão precisando, e o alimento também, a roupa também. Aleluia. Levar um abraço também. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que fazer aquilo que nos está proposto, para ser totalmente o contrário dessa criatura, totalmente o inverso dela, né? Fazer obras boas. E aí, fazendo obras boas, né? Fazendo obras boas, obras, né, dignas, né, frutificando a cada dia mais, frutos bons, dignos, né, nós somos, às vezes, mal vistos. Satanás é o primeiro que nos olha assim, tu está fazendo, aí não, espera aí que eu vou te dar um tropeço ali na frente, já, já. Então, tomemos cuidado, quando você está ajudando na obra missionária, né, você está estendendo a mão ao necessitado. Quando você está evangelizando uma pessoa, você está estendendo a mão àquela pessoa. Né, mas muitos vão olhar como se você estivesse, né, fazendo alguma coisa para você. Então nós temos que tomar cuidado, porque Satanás, ele anda instigando pessoas para lutar a luta dele. Então vamos mais um pouco? Alguma pergunta aí, irmãos? Temos algum tempo ainda aí. Nós acabamos 8h30 ou 9 horas? 9 horas? 8h30? Então vamos para o terceiro ponto, olha só. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. O escritor aqui usou uma palavra bem complicada, né? O ocaso de Satanás.
Traduzindo essa palavra aí, é o declínio, né, a ruína de Satanás. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso de Satanás, o declínio dele. Retrata, né, porque ele ainda não foi posto no inferno ainda. Então, retrata a derrota de Satanás. Isso quer dizer o quê? Que um homem como Jó, mesmo sem saber o que estava acontecendo, ele permaneceu fiel e reto. E nós podemos permanecer nesse mesmo sentido, fiel a Deus, reto, sincero de coração. Nós temos que permanecer, irmãos e irmãs, vigiemos em todo o tempo. Vigiamos em todo o tempo para permanecer fiel na presença do Senhor. Nós somos falhos? Somos. Nós temos fraquezas? Muitas. Mas o Senhor nos fortalece, o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, nos fortalece diariamente. Glória a Deus. Vamos caminhar para o final? Então, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás, com certeza. A sua vitória, meu irmão, minha irmã, é uma derrota para Satanás, porque ele usou de tudo para te derrotar e não conseguiu. Ele usou de tudo para desfazer a obra da igreja e até hoje não conseguiu e não vai conseguir. Porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. E contra o Senhor não tem lutador forte. Todos vão cair por terra. Então a igreja do Senhor que está aqui hoje reunida é forte em Cristo Jesus. E nada pode, o apóstolo Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode te separar. Algumas pessoas, né, pensam, e até já pensei também em desistir na caminhada, até já pensei também em desistir, e logo em seguida já, né, banir aquele pensamento da minha mente, mas isso acontece, né, você está numa prova e acontece você tentar querer desistir na caminhada, querer desistir de Cristo, desistir da igreja, sair do ministério, e acontece isso porque nós somos pessoas, né, nós somos pessoas criadas, falíveis, nós somos pessoas frágeis. Então, amados, né, fique firme porque o Senhor está conosco. Olha só, Satanás não conseguiu o seu intento. Qual era o intento de Satanás? Fazer com que Jó blasfemasse. O irmão Ricardo está ligado. Fazer com que Jó blasfemasse. Isso ele não conseguiu, porque Jó não blasfemou. Depois você lê o livro de Jó e vê em toda a conversa que Jó teve com os amigos, a conversa que ele teve com Deus, a conversa que Deus teve com Jó, para ver se Jó em algum momento blasfemou. Né? E nós vamos ver que Jó em momento nenhum blasfemou. Mais um minutinho aí, irmão, e já estou terminando. Jó e o testemunho de Deus. Aí Deus dá testemunho de Jó, porque Jó, ele não desistiu, ele ficou firme. Ele ficou firme na presença de Deus, reto, né, fiel a Deus, mesmo quando a mulher dele disse, olha, abandona esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Você não aguenta mais, você já está morto vivo. Ele disse, mulher, porque falas como uma louca. Ele não chamou a mulher dele de louca, não. Ele disse, mulher, porque falas como uma louca. Recebi o bem de Deus e o mal não vou receber? E aí ele diz, olha, uma coisa linda, que ele disse que até então ele ouvia, olha só, para terminar, vamos terminar, olha só uma coisa linda, Deus dá testemunho do Jó, está vendo o meu servo Jó? Reto, justo, fiel, verdadeiro, se desviando do mal. Aí Jó diz, eu ouvia falar de Deus, agora os meus olhos contemplam o Senhor, porque agora eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Você sabe que o seu Redentor vive? Então fica firme no Senhor. Satanás, ele tem poder, mas não tem todo o poder, aleluia. O nosso Deus tem todo o poder na terra, no céu, debaixo da terra. Ele tem poder sobre as árvores, ele tem poder sobre os mares, ele acalma o mar. E aí você até pode dizer, mas quem é esse? Quem é esse que até o mar e os ventos ouvem a sua voz e se acalmam? Aleluia, glória a Deus. Irmão Giovanni, eu vou deixar a conclusão para você. Eu queria agradecer a oportunidade, não sei se vou poder estar com os irmãos mais vezes na escola dominical, porque eu trabalho, mas eu quero encorajar você, que não trabalha, que tem tempo para vir na escola dominical, venha. Esse livro de Jó, como falou o pastor José Gonçalves, meu amigo, meu companheiro, espero vê-lo muito em breve, se não aqui, talvez no Brasil.
Esse livro é sensacional, é maravilhoso. Leia o livro de Jó, se prepare para a escola bíblica dominical, venha na escola preparado, com perguntas, com colocações, talvez. Venha na escola sabendo do assunto. Uma coisa importante é você saber do assunto. A próxima lição, qual vai ser? Eu vou me inteirar, eu vou estudar. Irmãos, 5 minutos do seu dia, 5 minutinhos do seu dia, para você ler a escola bíblica dominical. Não perca tempo, porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, né, querendo tragar a quem der brecha para ele. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. Felizes estamos por ver cada um dos irmãos aqui. Graças a Deus, o Senhor nos proporcionou esse dia. Vamos estar fazendo nossa conclusão, para dar o término da nossa lição. Vamos aqui todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Apresenta Satanás de forma real. Satanás é um ser dotado de personalidade. Satanás possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Mesmo o livro, vamos lá, todos juntos? Mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Sabemos que todo aquele, todos juntos, não peca, mas o exagerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por isso, devemos descansar em Deus. Amém? Essa é a nossa vida, né? A nossa próxima lição vai falar sobre o drama de Jó, também mais um tema bastante atual. Então, você que veio hoje, né? Semana que vem, graças a Deus, essas 2 terça-feiras nós somos felizes aí, né? Com a presença dos irmãos, né? Bastante irmãos aqui. Então, louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero pedir ao irmão perdão pela para trazer um pouco hoje, né, para chegar do serviço, então, por esse motivo, não estávamos aqui no início da lição, mas, aprove a Deus, nós chegamos ainda a tempo para poder estar acompanhando, né, e aprendendo um pouco da palavra de Deus. Vamos cantar um corinho, ou seja, um hino, você está adorando o Senhor com o hino da harpa, hino do número 212, e você que quer contribuir, fique à vontade. Vamos lá. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícias, os remidos, marcha certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto,
Irmãos, vamos colocar de pé. Nós queremos também justificar a ausência do presbítero Vandeci, que nos mandou mensagem que estava com muita dor de cabeça e não teve condições de estar aqui essa noite. E nessa oração também vamos estar pedindo, né, pelo presbítero Vandeci, que Deus possa entrar com providência essa dor de cabeça que ele está sentindo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Gratos estamos a Ti, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui, para juntos, ó Pai, aprender a Tua palavra e adorar o Seu nome, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que quanto mais aprendemos da mesma, mais aproximamos de Ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por esse ensinamento. Obrigado, ó Deus, por ter abrido o nosso entendimento para que possamos compreender ainda mais, para que possamos entender, Senhor, a real significância, ó Deus, de Te servir, meu Pai. Sabemos, ó Deus, que não é por coisas que o Senhor nos fornece, não é por nada que o Senhor tem feito pela nossa vida. Nós servimos a Ti, Senhor, porque somos inteiramente gratos de Ti, Pai. Queremos dizer nesse instante, ó Deus, que também somos necessitados de Ti, Senhor. Não nos deixe, não nos desampare, e esteja conosco a cada dia, a cada instante de nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guia nossos passos, ilumine os nossos caminhos, ó Deus, para que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Teu santo, eterno e maravilhoso nome. Assim nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Também os trabalhos que assim prosseguem, Senhor, que o Senhor venha abençoar de forma especial e dar-nos uma semana, Senhor, abençoada debaixo das Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça com as tuas mãos. O grande amor de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre nossas vidas. Todos juntos dizemos? Amém. Graças a Deus. Terminado, irmãos.